Boa noite, Catarina Ah, e Maria João. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o luto, certo? E eu gostaria apenas de começar com um texto como uma forma de dar um mote para a nossa conversa. E há um texto de Tolentino de Mendonça que fala sobre o luto e que diz que o o luto luto é um manto de tristeza que oculta dois corpos. O corpo amado que parte e o nosso próprio corpo que, permanecendo, tem, no entanto, absoluta necessidade de acompanhá-lo. Não só no plano afetivo e simbólico, mas também pela diminuição dos nossos indicadores vitais. Lembro-me da descrição que abre o romance As Ondas de Virginia Woolf, onde há uma frase que, no meu entender, descreve exatamente o que é o luto. A separação entre o céu e o mar. O luto, quando bem vivido, é um trabalho espiritual, uma mudança qualitativa que nos entreabre a um outro entendimento da vida. Em relação ao mal, precisamos disso. Aprender que a experiência do mal não é uma faca que nos decepa a vida. é um texto apenas de abertura, mas que me pareceu ser um texto apropriado para o momento que estamos a viver atualmente. O que é que vos fez pensar, Catarina? O luto é um processo de facto complexo, não é? Até porque é um processo individual e coletivo que tem estas dimensões, não é? Que tem as diferentes dimensões. O Tolentino que apela aqui porque é um religioso e de facto nós estamos num país maioritariamente religioso, não é? Muito esta questão de todos, mas é interessante, muitos ateus que começam a refletir na sua dimensão espiritual que vai para além da religião, não é? Que é a perda. Portanto, o meu mundo, e eu sou o meu mundo, não é? E a minha relação com o meu mundo, quando o meu mundo perde, fica sem uma parte, eu fico também sem essa parte. Há um reencontro de nós que tem de existir efetivamente, porque uma coisa é eu, enquanto religiosa, encarar a morte de uma forma, ou eu, que não sou crente em nenhuma religião, acabou, morreu. Portanto, a pessoa morreu. Todavia, independentemente desta dimensão, há uma questão que há uma sensação de perda, há uma mudança até da consciência do tempo. Toda a experiência sensorial que é alterada, a minha percepção é alterada com a minha tristeza. Eu sou inundada por uma emoção e há um acordar para uma nova existência, para uma nova vida. Porque eu já sou outro, porque eu parto para uma existência onde o outro que me é querido não está. Essa partida, isto do ponto de vista, depois também, da forma como ela é vivida, é preciso ser vivida, é preciso ser sofrida. O luto tem que ser vivido. Nós temos muito esta coisa para trás das costas, toma lá o comprimido que isso passa. Nós precisamos de chorar, as perdas, isso é importante, para podermos avançar, não é? E, nomeadamente, e isto acontece em todas as culturas, a ritualização depois da morte, não é? Que é outro tema que emerge nesta época e que eu penso também é importante. Mas isto em relação às palavras de, efetivamente, esta dor, eu morro um pouco com a morte do meu querido, embora possa renascer de uma outra forma e até mais forte, atenção. Leva o seu tempo, não é num mês, nem em 2, nem 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser mais, ok? É um processo. Sim, e falaste também aí o que é despedida no sentido afetivo, mas também no sentido simbólico, não é? Precisamos ter os nossos rituais, fazermos as nossas despedidas, viver o nosso sofrimento e compreendê-lo de alguma forma. Maria João, o que é que este texto te fez pensar? Sim, penso a Maria João volta a entrar. Mas o tema é muito engraçado, falaste aí no tempo, na mudança e na perspectiva do tempo, a percepção de tempo. É interessante que quando começamos a perder pessoas na nossa vida, nas nossas relações, a nossa dimensão, a nossa relação com o tempo também muda. Começamos a usar relativamente às nossas relações, muitas vezes quando falamos sobre as pessoas, falamos no pretérito.
E então parece que o presente se torna algo diferente de viver quando começamos a falar de pessoas que nos são muito próximas no passado. Sim. Sim, e há esta questão dessa noção que se vai ganhando, e quanto mais mortes as pessoas vivem, e depois depende da morte que é. Vamos lá ver, se nós estamos perante esta pandemia, por exemplo, da Covid-19, em que falece alguém, ou se estamos numa situação de a morte por suicídio, ou por um homicídio, ou por um acidente de automóvel, que nós experienciamos de forma diferente, ok? As mortes que acontecem, se é um corpo desaparecido, ou se nós podemos velar e, portanto, prestar a nossa homenagem portanto, ao nosso ente querido, não é? Tudo isso é muito importante, mas sem dúvida que nós vamos tendo a noção do tempo, e eu falava também na percepção do tempo, que é no dia a seguir, 2 dias a seguir, a morrer alguém que nos é querido, há quase que parece que o nosso coração bate de maneira diferente, não é? Há uma série de sensações que as pessoas dizem, mas eu estou a alucinar, não, faz parte do processo de luto, há tudo uma mudança e um abanar na nossa percepção que faz parte, que não tem problema nenhum. E claro que depois se podem dar múltiplas interpretações do ponto de vista da ciência psicológica, que é aquilo que eu posso, de facto, dar contributo, não é? Fazem parte deste período. Há múltiplas explicações, mas aí acho que já não cabem dentro da... Tu tens uma coisa para mim que se calhar todos nós vivemos um pouco, isto de estarmos constantemente a ver a comunicação social e há aqui um impacto coletivo sobre da morte de inclusivamente pessoas que não conhecemos, não é? Mas parece que é algo que está presente e que nos causa angústia, porque é um presente que se vai aproximando de nós todos. Parece que estamos a ver muito afastado, mas parece que há uma sensação de... Uma malha que se aperta cada vez mais. Sim, sim. Há um pouco essa angústia. E depois do lado individual, até porque conheço pessoas que já viveram esta situação, não relativamente à pandemia, mas que neste momento perderam pessoas até por outras razões e que não puderam despedir-se. Como é que isto afeta não poder ter este ritual, não poder despedir-se, não poder estar lá? Até para os outros entes queridos que também sentem a perda, o não poder abraçar, o não poder dizer eu estou aqui. Essa é uma grande violência neste momento, que todos nós podemos estar sujeitos no caso de perda de uma pessoa, de um familiar próximo, porque nós temos que, de alguma forma, ressignificar, não é? esta perda e este vazio sentido, é de facto esta ritualização, este lado simbólico de estarmos no comum, o sentir de pertença e o partilhar a dor. E é muito importante falar sobre a dor, e não é só sobre os 3 ou 5 dias legais para não trabalhar, durante bastante tempo podemos falar, chorar essa perda, e começa com esse ritualizar. Repara, mesmo neste momento de haver pressão para, obviamente, por questões de saúde pública, para cremar, e por exemplo, não se poder, nos rituais tal como os vivemos cá em Portugal, de muitas pessoas poderem, de quererem fazer um velório com o caixão aberto, neste momento isso não ser possível, isto pode dificultar o processo de luto. Eu preciso de ver o morto. Apesar de estamos cada vez com mais dificuldade em ver os mortos começam a ser assim umas entidades estranhas dos filmes, estamos a lidar mal com a morte, não é? Hoje em dia as crianças, está toda a gente com medo de traumatizar as crianças porque há um morto. A morte faz parte da vida, é importante falar na morte, não foi fazer uma viagem, não é estrelinha no céu, é morte, morreu. Portanto, independentemente depois da crença religiosa da família e que possa ser enquadrada em tal, que é importante e dar um sentido, mas a morte é a morte, e nós estamos a lidar muito mal com o corpo morto. Ai, que horror, o corpo morto. Para a criança não tem problema nenhum, a criança vê o morto, a maioria das crianças fica bem enquadrada
E é natural que as crianças, atenção, vejam os adultos chorarem. É estranho, o avô morre, os pais não choram, que o mínimo é estranho. É bom chorar e perceber como é que nós lidamos com a tristeza e com a perda, chorando, cá para fora. E portanto acho que sim, esta questão dos rituais são uma questão fundamental. Nós precisamos deste espaço de partilha, de velórios, de enterros, dependendo da cultura local, mas fazer esse ritual é muito importante. Encontrar maneiras alternativas de o viver, seja fazer um velório no Zoom, se a família for religiosa, chamem padre, ou o elemento da religião, façam momentos de partilha, escrevam uma história, façam um vídeo de homenagem a algo, mas é importante manter esse ritual. Vamos falar que a Santa Maria João já chegou. Sim, Maria João. Maria João, nós fomos fazendo um bocadinho de tempo para tu retomares a ligação, mas estamos desejosas de te ouvir, como sempre. Eu gostava de voltar um bocadinho, vocês entretanto avançaram, ao excerto do Tolentino de Mendonça. Eu gosto particularmente desse excerto. Ele foca, no meu entender, duas coisas muito importantes. Que é uma dor dos outros e nossa, que fazem parte de nós, que fazem parte para dentro. Nós também somos os outros que habitam em nós e nós também somos aqueles que habitamos nos outros. Por isso é que os lutos implicam também as separações e implicam também as ausências. E temos o outro lado do crescimento, que é lidar com o nosso sofrimento implica também um processo de crescimento. O que me vai dizer outra coisa muito importante é que o sofrimento faz parte da vida. E nós temos um mecanismo de negação desse sofrimento. Parece que o sofrimento não está na moda, a tristeza deixou de se chamar tristeza, passou a chamar-se depressão, e há um espaço para uma palavra. Não há mais espaço para a palavra tristeza, não se ouve-se depressão, ouve-se tanta coisa, mas não se ouve a tristeza. Há, de facto, uma impotência que nós sentimos, que é mais do que uma impotência paralisante, é uma angústia profunda perante o nosso sofrimento e o sofrimento dos outros. E nós criamos, muitas vezes, um mundo em que parece que não tem lugar para as coisas tristes e feias. Ora, se não tem lugar para as coisas tristes e feias, também não tem lugar para nós. Porque nós também participamos em coisas tristes e feias e também temos dentro de nós coisas tristes e feias, não é? E aquilo que de facto eu acho que é mais dramático é este movimento coletivo de queremos matar o sofrimento, porque não acreditamos que somos capazes de lidar com isso. Penso que que somos todos um pouco algozes e vítimas desse matar o sofrimento, especialmente as crianças, a quem nós não reconhecemos o direito de sofrer, e por conseguinte, a quem nós lhe damos uma vida que não é inteira por completo e uma vida que é muitas vezes amputada daquilo que permite crescer. Ele assim, vai ficar tudo bem? Ele vai ficar tudo bem. E eu não acho, porque nós não sabemos lidar com aquilo que o sofrimento dela nos provoca. E então nós fazemos de conta que não existe. E então fazemos de conta que se empurrarmos o mundo com a barriga, passa a expressão, está tudo bem. E nós lhe dizemos a verdade, sem nunca termos pensado que as crianças todas têm direito à verdade e as crianças todas têm direito à sua própria história e as crianças todas, como todas as pessoas no mundo, têm o direito que devia de ser consagrado na Constituição Humana, que era o direito a ficar tristes pelos cheios que partem. E nós impedimos às crianças de ficarem tristes e chorar e perceberem a importância daquela pessoa e poderem guardá-la dentro de si próprias como a outra moldura. O que é que nós podemos fazer? Acho que sinto que em muitas pessoas uma sensação de impotência, não é? O que é que eu faço? O que é que eu faço com o meu sofrimento? O que é que... Mas a impotência por como é que eu lido com a situação? Em si própria, a impotência não é propriamente má.
porque nós sentimos impotência por muita coisa na nossa vida em muitas situações. E o que é complicado é essa negação da impotência e a necessidade forçosa de agir qualquer coisa para contrariá-la. E então Sim. Vamos de fazer coisas, e vamos de fazer coisas grandes e grandiosas e barulhentas e aparatosas para tapar uma impotência com a qual não se lida. Depois, há uma coisa que se calhar temos que dizer às pessoas, não há nada a fazer. E há momentos na vida que não há nada que se faça, senão parar e pensar, e parar e esperar, e parar e organizar-se, e parar e sofrer, e não há nada senão ter que sentir essa impotência. E como a Catarina dizia há pouco, tu não estavas a ouvi-la e estava a dizer, e há que parar para chorar também. E há que parar para chorar e para se lamentar, e para se zangar, e para brigar, e para sentir muita culpa, para se sentir ansioso, e para sentir tudo aquilo que se existe, é porque é suposto ser sentido. Se calhar o problema não é sentirmos as coisas, é não nos permitirmos a nós e não permitir aos outros sentir as coisas quando devem sentir. Nós dizemos às pessoas tantas vezes que vêm ter connosco e as pessoas sabem, elas não vêm muitas vezes à psicoterapia porque, ou ao psicólogo porque precisam de psicólogo, elas vêm porque elas querem falar. E as pessoas não querem que elas falem. E elas sentem que aquilo que elas têm para dizer e para chorar incomoda os outros. E então a minha dor ainda aumenta, não é? E então as pessoas não vêm porque luto é doença. Não, luto não é doença e sofrimento não é doença. A doença é outra coisa, não é? E então se calhar há esta necessidade de nós... Maria João, desculpa, deixa-me só aqui relembrar desta, que há uma questão dentro da saúde mental, não é? Do Dicionário de Saúde Mental, do DSM, a última revisão tem uma coisa que totalmente considero atroz, e não sou eu o único, obviamente, em que passámos a ter o luto a partir de 15 dias de sofrimento, portanto passa a ser depressão. Nós sabemos que há ali farmacêuticas a financiar, mas a ideia de vamos dar o comprimido à pessoa para deixar de sentir, e portanto esta questão de vamos ajudar as pessoas a não sentir as suas dores, que é o que está instalado. Se ao final de uma semana a pessoa ainda está a chorar a morte do pai ou da mãe, mas como é que é possível? Isto, portanto, é uma cultura de facto, e tu mesmo falavas nas crianças que claro, aí então eu diria surreal o que estamos a fazer com as crianças, não chores, e continuamos com o não chores, não digas à criança que não sei quem, que o avô morreu, ou que a tia morreu, ou que a tia morreu. Portanto, andamos aqui a contar contos de fadas e depois dizemos, eles chegaram aos 20 anos e não sabem lidar com as coisas. E, portanto, não estamos aqui a facilitar nesse aspecto, a vivência emocional uma vivência, lidar com a frustração, com a dor, a tristeza, a angústia, o parar. Há uma coisa muito boa nesta coisa das quarentenas. As crianças finalmente podem aborrecer-se, por exemplo, não é? Ficarem realmente frustrados. Finalmente há um externo. Ninguém deseja estas situações, mas há aqui coisas que, enfim, não é? E isso é importante. Nós próprios também. Aprendermos a aborrecer, o que pode depois acontecer? Vamos aproveitar para fazer uma série de coisas. Quem está a trabalhar como se não houvesse amanhã. Quem não está a trabalhar está a fazer todas as atividades e todos os cursos online que consegue apanhar e mais a jardinagem. Portanto, esta questão de parar, e que a Maria João falava, eu acho que é das coisas mais importantes que nós precisamos e talvez em termos de resiliência social, se quisermos, uma das coisas que nós podemos retirar desta fase difícil, dura, de perda, de morte, é este tempo. Nós podemos parar de fazer coisas, parar de produzir, parar de fugir e de ter um sorriso, embora o sorriso seja muito bom, de sorrirmos as nossas dores, vivermos as nossas dores sem medo. A coragem não é avançar como se não tivesse nada a acontecer. A coragem é enfrentarmos as nossas emoções, crescermos com elas, vivermos, pernearmos o que tivermos para pernear. Portanto, e isto eu acho que é um ponto importante, mas queria ressalvar, era isto, é que
o próprio Dicionário de Saúde Mental, Maria João, como tu sabes, está a apelar a que o luto seja uma coisa de 2 semanas, não é? Neste momento, as pessoas que não têm a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos e que estão a viver confrontados com a angústia coletiva e com as perdas, com a perda coletiva também, o que é que vocês aconselhariam como Olha, eu acho que isto nem forma sequer de é um viver luto, isto é um mundo virado de cabeça para baixo. E eu acho que há uma coisa que todos sabem, e todos os técnicos da área psicossocial e da saúde sabem, mas eu não ouço falar, que isto é um mundo virado de cabeça para baixo. O nosso mundo está virado de cabeça para baixo, que é pessoal, que é social. E isto é uma catástrofe, no verdadeiro sentido do termo. E é uma catástrofe não longe de nós, é aqui ao pé de nós, a 1 quilómetro de nós, a uma fronteira de nós, a um continente de nós, e por aí conseguinte. Por isso, nós já temos um mundo virado de cabeça para baixo. O mundo entra-nos pela janela fora, nós estamos pela janela dentro, nós estamos em casa acossados de um medo que existe, de uma angústia permanente, porque nós estamos todos em casa porque temos medo de morrer e temos medo que as pessoas de quem nós gostemos morram. E isso é dramático porque nós sentimos pela primeira vez, ou muitos de nós sentem pela primeira vez e de uma forma muito básica, e que é o medo de morrer e a possibilidade real que isso possa vir a acontecer. Isso faz com que de repente a gente até possa sair de casa, até para fazer uma coisa como ir ao supermercado e começar a ver em todo o lado aquelas imagens do vírus na nossa cabeça e a gente parece que projeta aquilo em todo o sítio. De facto, o medo real. Nós temos medo por nós temos medo pelos outros, nós mudamos a nossa vida, não é porque o Estado decretou embora ou tivesse feito atempadamente e bem, na minha opinião, é porque nós temos medo, o medo guarda a vida nesse sentido. Ora, este medo, estas contingências, esta ameaça, que não foi uma ponte que caiu, que não foi o dique, que não foi um incêndio, que é menos espetacular, mas que morrem muitas pessoas, que traz muito sofrimento, um sofrimento intenso. Nós estamos a olhar e estamos a ver se os filhos lavam as mãos, se as pessoas lavam as mãos, lavam quantidade de vezes saem à rua, se não saem à rua, porque nós temos medo de nos perdermos neste medo e de perder os outros de quem gostamos. Então a nossa dimensão altera-se por vários motivos. Primeiro porque o mundo tal e qual como nós o conhecemos não existe mais e nunca mais vai existir, porque nada volta para trás. Tudo acontece para trás. Então nós vamos ter que, enquanto cidadãos do mundo, todos nós, de acordo com o seu tempo e a sua cultura, que nos reinventarmos. E essa reinvenção levará ao crescimento de nós como pessoas. E eu, como sou otimista, espero, de facto, que no fim deste caminho esteja o pote do arco-íris, o pote do ouro. Porque eu acho que, de facto, há de haver algum bem maior e este medo que sentimos. De repente, muitos de nós têm perdas próximas, pessoais, que ajuntam a este tempo de perda da nossa segurança, do nosso estilo de vida, do nosso ritmo, né? Já é outra coisa, mas as coisas de base já estão viradas de cabeça para baixo e de repente nós começamos a não poder chegar lá e nos sentimos muito sós e uma solidão que oprime, que nos oprime, que nos tira espaço, que nos confina a uma dimensão pequena. Se calhar, e eu espero que este também seja um período na vida que nos permita perceber definitivamente e de uma forma básica, intrínseca, física, como os outros nos fazem falta e como é importante que nós estejamos com os outros. E as alegrias não podem ser vividas sozinhas e as tristezas não podem ser vividas sozinhas. A propósito do Tolentino Mendonça, ele uma vez escreveu numa crónica que mais difícil do que encontrar alguém que partilhe as nossas tristezas é encontrar alguém que seja capaz de partilhar as nossas alegrias. Por isso, nós precisamos sistematicamente dos outros e precisamos dos outros para nos sentirmos nós, para nos diferenciarmos,
para de alguma forma delimitarmos novamente e sempre a nossa própria existência, a nossa própria identidade, e precisamos dos outros para partilhar as coisas boas. Quando nos acontece uma coisa boa, ela não é a mesma coisa boa antes e depois poder partilhar com as pessoas de quem nós gostamos, não é? Nós temos muita necessidade. Há investigação aí do ponto de vista da psicologia também, da Shelley Gable, fala precisamente sobre isso, não é? Que é as pessoas mais significativas e importantes são aquelas, as primeiras pessoas a quem nós ligamos quando temos uma boa notícia. Portanto, aí a ciência, não é? E a investigação de facto corroboram essa ideia que de facto muitas vezes nós vemos os bons amigos nos maus momentos, mas se calhar nos maus momentos até conseguimos compreender que alguém não tenha muita paciência para nós. Nos bons momentos recorremos, é a primeira pessoa, se eu tenho uma boa notícia, com quem é que eu quero partilhar, a quem é que eu vou telefonar, a quem é que eu vou enviar uma mensagem, consegui. E são essas pessoas e a maneira como essas pessoas reagem que vão fortalecer de facto as relações, não é? Portanto, que é de facto esta ligação e esta rede onde nós pertencemos e onde nós ganhamos o significado daquilo de quem somos, não é? De quem somos. E este é um tema muito longo, hein? É um tema que dá para uma conversa de horas. Mas eu tenho que vos pedir isto, que assim, se pudessem dar uma mensagem final desta conversa para pontualizar algumas coisas, um conselho, uma mensagem, uma opção, eu já falei. Eu tinha dito, não é, que há algumas ideias, não é, que é não deixarmos, nós, como estava a Maria João a dizer, nós precisamos das pessoas, nós somos relações, nós somos parte desta malha, desta rede. E, portanto, podemos sentir-nos, eu sou mais sociável, eu gosto mais das pessoas mais à distância, eu gosto mais de estar, mas todos nós somos relações e somos relações intelectuais, faz parte, nós damos e recebemos isto. E, portanto, esta ideia, hoje em dia, como nós estamos a fazer esta conversa, desta vez não à volta de uma mesa bem recheada, mas aqui no Zoom, a ideia das pessoas partilharem, não deixarem de falar das suas mortes. É muito difícil, e nós somos latinos, nós somos físicos, nós somos pele. Portanto, sem este calor humano de toque, muitas vezes, não é? Mas termos este calor das palavras, de nos vermos o mais que pudermos, de conversarmos e de expressarmos aquilo que estamos a sentir. Este é algo que eu recomendo. E uma estratégia, independentemente desta fase, é quando morre alguém, pegar num caderno e escrever à pessoa, escrever aquilo que ficou por dizer. Os lutos muitas vezes são mais difíceis, não é? Quando estão coisas por dizer, quando estão coisas por resolver. Dizer tudo, deixar esse momento de contacto com o outro, entrar nesta lógica de contacto com o outro que morre, que já não está presencialmente, que pode ser sentido de uma outra forma. Ok? Esta é, assim, estratégias práticas, se é que se pode dar. Eu acho que há também no mesmo segmento daquilo que a Catarina estava a dizer, eu acho que era importante lembrarmos que é preciso ir de encontro aos outros e deixar que os outros venham próximas de quem perdeu. É preciso não se conformar, telefonar uma vez, insistir, dizer o que se tem para dizer, independentemente da forma como o outro vai entender. Isso fica para um segundo. E está disponível. E está disponível para o outro. Não é ter na manga do casaco uma frase fantástica para dizer às pessoas que lhe vai curar a mágoa, porque essa frase não existe e porque o melhor nestas situações é uma pessoa não dizer nada. Muitas vezes, porque não há nada que se possa dizer que vá curar o sofrimento do outro. Mas há muitas coisas que o outro pode dizer que ajudam a curar o seu próprio sofrimento. Por isso há aqui uma coisa muito importante que é ir de encontro aos outros, atender o telefone, procurar as pessoas, mesmo que as pessoas não me tenham ligado, insistir uma vez, se as pessoas não me devolverem a chamada, telefonar 2 vezes, deixar-se e permitir-se ir de encontro aos outros e permitir que os outros venham de encontro a nós. E
permitir de alguma forma também, que eu acho muito importante, que a gente se despeça. E que a gente se despeça todos os dias, um bocadinho e todos os dias um bocadinho e todos os dias de uma forma diferente, falando muito, vendo coisas, lembrando-se de muitas coisas, falando acompanhado ou só. Nós não estamos malucos e não há comportamentos normais em situações que são de todo menos normais. Está tudo virado de cabeça para baixo e eu posso falar só, e posso falar acompanhado, e posso falar de uma varanda para outra, e então se as pessoas podem tocar música com os vizinhos que não conhecem na varanda das suas casas, também podem bater palmas nas varandas das casas, podem fazer o que quiserem, podem falar, e podem chorar, e podem gritar, e podem se despedir e ver fotografias e arranjar uma história e acender uma vela, mas de alguma forma falar connosco e com os outros. Vocês fizeram-me pensar muito, aliás, uma e outra referiram muito esta necessidade de parar e neste parar aceitarmos aquilo que sentimos, o bom, o mau, a tristeza, a dor, o sofrimento, nomeá-la, mas permitirmos-nos a nós mesmos sermos completos naquilo que sentimos. Nisso fez-me lembrar um pequeno poema e me fez pensar muito e acabei por a traduzir, que diz: não vais para fora da tua casa para ver as flores. Meu amigo, não te preocupes em fazer essa viagem. Dentro do teu corpo há flores. Uma flor tem mil pétalas e assim servirá para te poderes sentar. E sentado, terás um vislumbre da beleza dentro do corpo e fora dele. Antes dos jardins e depois dos jardins. É um prazer estar convosco.